Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria contar uma história, fazer um paralelo aí, para até que vocês compreendam esse vídeo. Vai ser rápido, né? Antes da vinheta do vídeo, tá? Meu nome é Marcelo Magela, para quem me conhece, né? Eu estou aqui no YouTube, nessa plataforma, há pouco tempo, tá bom? Então, bom dia para vocês. E a gente começando, tá? Existe uma história de um cientista americano, né? Onde ele, fazendo suas pesquisas, ele não estava satisfeito, né? Porque um dos princípios da sua pesquisa, né, e da sua maior dificuldade, o maior desafio era encontrar a essência de Deus. E ele ali ele não estava conseguindo, né? Existia um vazio muito grande, né, entre o que ele queria buscar, né, e o que ele poderia conseguir. Então ele falou, eu acho que eu devo parar um pouco esse meu trabalho e buscar algo que, uma essência que eu busque, que é o invisível. Então eu vou me inscrever no mosteiro, no Ajam, para me passar uns 15 dias ali e aí consiga voltar então e fazer meu trabalho. Só que esse cientista tinha muito título, né? Era um físico quântico, era um físico nuclear, tinha outros doutorados, enfim, era inflado, o ego dele era inflado. E aí ele foi para o mosteiro lá na Índia, chegou lá no mosteiro, e esse mosteiro, antes de começar todo o ritual, né, tinha um ritual onde eles tinham que se despedir de tudo que eles tinham aqui fora. Então eles tinham que vestir algumas roupas, né, típicas ali do mosteiro e se despedir de tudo que eles tinham lá fora. E aí todos eles tinham que entrar numa fila, tá? Todos eles entravam numa fila, tá? E ficavam ali esperando, aguardando a vez de falar com o mestre, que o mestre então ia dar, né, as boas-vindas para essas pessoas, tá? Só que o mestre e os conselheiros começaram a observar, e era sempre nesse mesmo caminho que esse mestre fazia esse primeiro ritual. Ele começava ali e já começava a observar as pessoas. E esse cientista ele foi observado. Ele foi observado que ele não queria ficar na fila, por exemplo. Ele queria ali, estava sugestionando as pessoas, contando que ele era o ego dele, como eu falei, era inflado, que ele era um PhD, era um físico, isso e aquilo, que ele teria que estar na frente. As pessoas foram deixando ele passar, né, à frente, e até que ele chegou bem perto. E o mestre e os conselheiros começaram e me pediram que o primeiro pudesse ali, né, ele queria dar as boas-vindas. E apontou para ele, chamou ele, né, chamou o cientista, e ele, então, na frente do mestre, o mestre perguntou: quem é você, né, de onde você veio, qual país, enfim. E aí a pergunta mais importante, né, quem é você? E aí o cientista, o ego inflado, falou: eu sou, né, um cientista muito conhecido nos Estados Unidos, eu sou um físico quântico, um físico nuclear, né, isso e aquilo. E mais um médico falou: tira isso tudo, né, tira isso tudo. Quem é você? Tira seus títulos, tira tudo. Você sabe quem é você? E aí parou o silêncio, né? O silêncio parou. Então, aí o mestre disse: essa é a sua missão. O que você vê aqui é aprender. Quem é você? Né? E o seu silêncio respondeu isso. Né? Então, para que vocês entendam, né, o início do vídeo e todo o transcorrer do vídeo, eu estou fazendo essa analogia aqui. Tá? E aí o mestre finalizando, então, já lendo a mente desse cientista, que ele tinha essa percepção extrasensorial, disse: você não deve pensar que é Deus, você deve saber, você deve sentir o que é Deus. Essa é a diferença entre você e o mestre, entre você e um mago. Tá ok, pessoal? Então vocês aí agora continuem com o vídeo e a gente vai dar continuidade ao vídeo. Obrigado. Bom, pessoal, de volta já aí, né? Vamos começar então o vídeo. O nome do vídeo é Percepção Extrasensorial. Então, para começar o vídeo, né, até este vídeo chegar aqui foi percorrido um caminho de consciência, né? Até que esse vídeo chegasse até aqui, eu percorri um caminho de consciência, onde tentei passar todos os outros conceitos, todas as informações em uma bagagem para a gente chegar até aqui. Eu só quero esclarecer que isso aqui não é importante, né? Para quem está no caminho da verdade, no caminho de consciência, eu quero passar só para que vocês tenham conhecimento o que seria então a percepção sensorial, extrasensorial. É só um conceito. Tá ok? Então, o que quero dizer é que este vídeo é uma sequência dos anteriores, tá? E se você é novo nesses assuntos, por exemplo, se não viu outros vídeos, né, aconselho que veja, tá bom? Até que para que você tenha uma direção e faça o seu próprio caminho. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, né, eu vou apenas, de certa forma, iniciá-los, tá? Dar um resumo neste campo inexplorado da mente, digo, da consciência, tá bom? Mas antes de ver esse vídeo, você deve fazer uma pergunta para si mesmo.
Tá? Este assunto é importante no meu caminho, no meu momento espiritual. Tá? Estou preparado para escutar essas informações que vão estar aqui. Isto pode causar-me confusão? Tenho consciência de que o assunto pode afrontar minha psique? Meu coração e minha moral estão refinados para levar essa experiência à minha mente? Essa é uma pergunta que só você pode responder, ok? Até para que você siga nesse caminho, tá bom? Então, o que eu vou dispor aqui é de minha inteira responsabilidade. O que você vai aqui ver aqui é o resultado da minha experiência, tá? Da minha verdade. Portanto, como eu retifico e reitero sempre nos outros vídeos, eu não sou o dono da verdade. Tá? Essa é a minha experiência, estou passando a minha experiência. Se você tem uma experiência, né, e aí não sintonizar com o que vai ser dito aqui ou que foi passado aqui até agora, você troca a frequência, vai para outro canal, né, ou vai para o canal do YouTube, né, ou fazer o seu próprio caminho. Tá? Se você quiser continuar, fique à vontade. Tá bom? Então, o que vai ser dito aqui é para aqueles que querem ser o dono do seu próprio destino. Mas se você não quer, sabe que alguém cria para você. Tá? Se você não é dono do seu próprio destino, você tem que saber que alguém está fazendo isso por você, está criando ele para você. Tá? E é isso aí a gente vai, né? Quero que você tenha consciência disso. Embora vocês tenham visto o chamado no vídeo, algumas habilidades extrasensoriais, não vou comentar especificamente aqui cada habilidade, até porque, né, existe uma enormidade de habilidades que a ciência nem tem conhecimento. E este canal tem o objetivo de despertar o homem e, acima de tudo, tem a responsabilidade em dar informações conscientes. Tá? Independente de, por exemplo, eu pessoalmente tenho algumas habilidades, como eu pessoalmente, dentro da minha história, né? Projeção astral, aptidão intuitiva, mediunidade, né? Cada ser humano é único e tem habilidades que dependem sobremaneira de suas vidas anteriores ou dos seus fractais. Ok? Isso depende de você. Você alimenta os seus próprios fractais, que é, na verdade, você mesmo. Né? Quanto você mais faz por você, mais você está fazendo para os seus outros eus. Tá? E ainda que alguns homens no planeta tenham realmente essas habilidades, que na verdade são poucos, tá? Isso exige uma mudança de consciência, mesmo que alguns a tenham inato por uma questão genética, tá? Por exemplo, dos seus antepassados, e principalmente da sua modificação no seu DNA, tá? Que existe já essas modificações no DNA. Tá? Bom, já começando o vídeo, não tem nada que foge aqui aos preceitos morais de entrega ao que pode ser entregue ao neófito, né? Que é no caso, pode ser você, né? Nada que possa acidentá-lo, a sua psique, tá? O que você vai escutar aqui é simples. Simples. Estou somente mostrando a chave. Se você vai abrir a porta, é uma escolha. O livre-arbítrio não é negado a você. Para você compreender o que vai ser dito aqui, você tem que sair da mente concreta. Eu sempre digo isso. O mundo ele vive dentro da mente concreta. Tá? Você tem que sair. Para você entender, né, o que você vai agora escutar, ouvir aqui, saia da mente lógica, saia da mente concreta, do mundo lógico. Você deve entrar no mundo desconhecido agora da mente abstrata, tá? Da mente superior. Tá? Porque toda percepção extrasensorial está no campo mais sutil da consciência. Não está ligada aos sentidos do corpo, como os 5 sentidos, por exemplo, audição, olfato, paladar, tato e visão. Tá? Isso está ligado ao corpo, né? Toda percepção extrasensorial está ligado à consciência, tá bom? À mente. Este vídeo, na verdade, é como se fosse o primeiro treinamento, tá? Para esse mundo inexplorado da consciência humana. Fazendo uma analogia aqui, tá? Não basta pensar que você é Deus. Como eu disse lá em cima, você tem que sentir que é Deus. Essa é a diferença entre você e um mestre, como eu disse, entre você e um mago, por exemplo. Tá? Por que eu estou dizendo isto? Porque você pode desenvolver o que acha que não tem. No transcorrer do vídeo vocês vão compreender o que eu estou dizendo aqui. Tá? Mas agora posso dizer, todos os eventos que você atrai para a sua vida, todas as circunstâncias, e foi a sua intuição que lhe trouxe aqui, a este vídeo. Tá? E felizmente você prestou atenção a ela, mesmo que inconscientemente você chegou até aqui. Você acha que chegou a esse vídeo por acaso? O acaso não existe. Tá? O acaso ele não existe. Tá? Mas o mais importante é entrar nesse caminho, o primeiro passo para desenvolver o que chama de poder psíquico ou percepção extrasensorial, que é a mesma coisa, tá? É trabalhar a sua moral, tá? Seu nível de consciência, seu coração, né? Seus chakras. Principalmente, depois é saber o que você tem e usá-lo. Né? Muitas pessoas não sabem nem que tem, né? Ainda mais usar.
Tá bom? Todos nós temos o que chamamos de poderes psíquicos, todos os seres humanos, tá? Na verdade, é um sexto sentido, também conhecido como percepção extrasensorial. Todos nós temos um sexto sentido em relação às coisas. Tá? Presta atenção. Ela pode ser, de certa forma, consciente ou inconsciente. Na maioria das pessoas é inconsciente, tá? Mas pode ser consciente. É isso que nós estamos tratando aqui, né? Por isso o nome do vídeo, Nova Consciência. Tudo que você tem que fazer, você tem que ter consciência, tá? Mas antes de tudo, eu reforço, pessoal, é a moral e o coração estarem despidos de qualquer ego, né? De qualquer inverdade, de qualquer arrogância, né? É a mente de criança, tá bom? Para entender e compreender o que está sendo dito aqui. Você tem que fugir da mente lógica, da mente concreta, da mente do mundo, tá bom? Bom, o poder psíquico é simplesmente a capacidade de sair de sua experiência limitada e ter uma visão mais ampla, sentir mais do que o indivíduo limitado que você se imagina sentiria, saber mais do que saberia. É a capacidade de explorar a verdade maior que o cerca, de sentir uma energia diferente. Tá, mas como posso desenvolver essa capacidade então? Bom, fazendo uma analogia, é como se você tivesse um músculo com um músculo atrofiado. Então, todas as pessoas que fazem musculação, por exemplo, sabem que você vai na academia, né, a maioria vai, né, infelizmente, inconscientemente, vai para aumentar a sua massa magra, o seu músculo. Né? Então, não é diferente o poder psíquico, tá? Todos nós temos músculos, tá? Mas se queremos desenvolver esse músculo, temos que trabalhar. Tá? Trabalhá-los, fazer musculação. Alguns decidem desenvolvê-los, outros não. Tá? Eu só estou fazendo uma analogia. Tá bom? Então, para desenvolver seu músculo psíquico, o músculo psíquico, você precisa exercitá-lo diariamente, o tempo todo. Tá? O tempo todo. O músculo, se você quiser aumentar 6 centímetros, você tem que ir à academia pelo menos 3 vezes por semana. E se você quiser aumentar seu músculo psíquico, você tem que saber, antes de tudo, que tem esse sexto sentido. E depois fazer isso diariamente, exercitá-lo diariamente. Não pensar que é Deus, sentir que é Deus. Tá? Então, por exemplo, você tem uma intuição, de vez em quando, tá? Não a segue. Tá? Tem um pressentimento, mas ignora. Tem um sonho, uma sensação, mas lhe presta muito pouca atenção. Então, olha só. Então, por exemplo, você tem uma intuição de vez em quando e mesmo assim não a segue. Tá? Tem um pressentimento, mas ignora. Tem um sonho, uma sensação, mas não presta atenção. Tá? Isso é alguns detalhes que a gente tem que começar a compreender sobre isso. São detalhes, verdade da vida, que se você não está preparado, não tem atenção, você não consegue, né, trabalhar esse mundo psíquico. Tá? Preste atenção a todos os seus pressentimentos, a todas as suas sensações e intuições. Preste atenção. Então, haja de acordo com o que sabe. Não deixe somente seu medo o impedir de fazer isso. Então, olha só. Haja com o que sabe. Ah, você já sabe. Então, não deixe sua mente e seu medo impedir você de fazer isso. Então, um dos maiores na verdade, não é travamento, né? Na verdade, as pessoas não sabem nem que tem, não estão nem preparadas e nem querem nem saber sobre isso. Eu estou falando para aqueles que aqui que se sintonizam e estão na mesma frequência do que está aqui. Tá bom? Os outros querem continuar no mundo deles, cada um no seu próprio mundo. Tá bom? Quanto mais você segue destemidamente a sua intuição, por exemplo, mais ela lhe será útil. Sua intuição sempre existiu, mas agora você está prestando atenção a ela. Então você tem que começar a prestar atenção na sua intuição. Mas como o poder psíquico opera então? Bom, este é um conhecimento que vem com a experiência consciente, como eu disse para vocês. Existem 3 regras, por exemplo, que permitem compreender o poder psíquico. Então, eu vou te dar aqui 3 regras, por exemplo, que permitem você compreender o poder psíquico e compreender como ele acontece. Tá? O primeiro de tudo que nós temos que entender, né, quem está aqui, é que todo pensamento é energia. Todo pensamento é energia. Na verdade, o universo é energia. E como eu disse lá nos vídeos anteriores, vocês podem depois voltar alguns vídeos aí. Como eu disse, esse vídeo, até chegar aqui, até chegar nesse vídeo, foi um processo consciente. Né? Todo pensamento é energia. O campo eletromagnético é uma energia. Tá? Tudo está em movimento. Então, primeiro, todo pensamento é energia. Tá? Tudo está em movimento.
o tempo, o único tempo que existe é o agora, então não existe tempo. Então, como opera o poder psíquico? Ele opera dentro não da esfera do corpo material, dos sentidos humanos, ele opera fora dessa esfera, no nível de consciência, tá? No nível da consciência, da mente abstrata, não é da mente concreta. Por isso que eu sempre disse a vocês, né? A mente, né? Os sábios, né? Não que eu seja um sábio, né? Mas os sábios sempre falaram, não opere com a mente. Mas o que eles estavam dizendo não é operar com a mente em si. Isso aí foi muito mal compreendido. O que eles estavam dizendo é que você não opere, né? A sua vida, a verdade, não enxerga a verdade com a mente do mundo, a mente inconsciente, que é a mente da humanidade. Tá bom? Então, existe 3 regras. Essa é o que eu estou passando para vocês. Nada que possa, né, tirá-los aí do caminho de vocês e nada que ofenda, então, a um pensamento, né, oculto ou da esfera esotérica, né? Então, um sensitivo, por exemplo, está aberto a essas experiências. Ele sabe que o pensamento é energia, né? Que o único tempo que existe é o agora, que tudo está em movimento, tá? Então, o que acontece? Então, um sensitivo, por exemplo, está aberto a essas experiências, ao que esses fenômenos, por exemplo, produzem, tá? Por exemplo, as vibrações, elas chegam como imagens mentais, em outras ocasiões como pensamento na forma de uma palavra, de um símbolo, tá? Um sensitivo se torna um perito em sentir essas energias. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai, então, eu espero que vocês tenham aproveitado até aqui, né? Eu vou dar sequência, então, às percepções extrasensoriais. Eu só quero dizer para vocês que o intuito desse vídeo é só para que vocês compreendam como operam, por exemplo, dando esses 3 conceitos para você, que são os mais importantes. Todo pensamento é energia, tudo está em movimento, o único tempo que existe é o agora, ou seja, tudo acontece agora, o tempo ele não existe. Então, para você compreender o poder psíquico, você não está no tempo, tá? Então, vocês vão compreender agora, por exemplo, que alguns poderes psíquicos cruzam a linha do tempo, do espaço-tempo. Tá bom? Então, a gente começa agora a falar sobre eles. Bom, então, como começa a operar o poder psíquico? Você tem que ter esses conceitos, como eu falei, tá bom? Então, mas para que você tenha um mundo, evidentemente, por exemplo, eu tenho consciência que isso tudo que eu venho fazendo aqui agora, eu já fiz em outras vidas, né? Nos fractais. Tá? E os meus fractais também alimentaram isso. E tem isso aí já está geneticamente, já veio com meus antepassados. E já veio comigo também, por exemplo. Por isso que eu estou aqui. Na verdade, você sempre dá uma continuidade que você fez na vida anterior. É o que está reforçado, está lá no seu inconsciente. Não é isso? Então, a gente veio só cumprir uma missão que a gente vem fazendo. E, como eu disse para vocês, eu venho fazendo essa uma missão que me foi dada, né? Eu tenho contatos, né? No campo sutil, principalmente no sonho, à noite. Eu trago tudo isso como intuição, né? Embora a minha vida sempre teve uma magia muito grande e essa é uma das minhas missões aqui, eu trazer essas informações aqui para você. Lembrando que essa é a minha experiência, tá? Ok, pessoal? Então, a primeira coisa, pessoal, no poder psíquico, no mundo psíquico, numa percepção extrasensorial, por exemplo, é você entender que existe uma coisa chamada Kundalini, tá? Você tem que despertar a Kundalini. O despertar da Kundalini, né, ela acontece principalmente no seu coração. O que quero dizer isso? Com a sua pureza de coração, né? O seu chakra aqui, coronário, né? Ele começa a despertar, mas ele começa a despertar lá do chakra básico, né? E aí vocês podem pesquisar, né? Daí o chakra, o Kundalini, ele começa, tem um símbolo que a gente vê uma serpente enrolada na coluna vertebral,
né? Então é a energia subindo, né? E quando essa energia começa a subir, dependendo do seu grau, dependendo do seu nível de consciência, ela começa a despertar e ela começa a correr o seu nariz, né? Ali pela coluna vertebral, onde ela vai despertando todos os graus, né? E até chegar no que a gente chama da glândula pineal, né? Ela desperta a sua glândula pineal, que nada mais é que um terceiro olho, tá bom? Então, para que vocês entendam isso, né? Isso eu estou dando um resumo básico disso, porque senão o vídeo se torna muito longo, tá? A percepção extrasensorial, por exemplo, está ligada ao terceiro olho, que nada mais é que a glândula pineal. E uma das formas de acionar a sua glândula pineal é através do despertar da Kundalini. O Kundalini é representado como uma serpente que dorme enrolada na base de nossa coluna vertebral. É um símbolo, tá? Na verdade, é uma energia, né, que ela vai subindo aos poucos de acordo com o seu nível de consciência. Ela vai despertando alguns níveis, você vai subindo alguns degraus em nível de consciência e consequentemente, vai moldando o seu próprio DNA. Tá bom? Então, essa é a minha experiência que eu tenho passando para vocês aqui. Tá? Então, o que é a projeção astral? Né? O que é a projeção? É um fenômeno congênito de todo ser humano. Olha só, é um fenômeno congênito de todo ser humano. Ela pode acontecer de forma consciente, que é mais raro, né? Ou inconscientemente, ao entrar na zona do relaxamento, do sono, que é a grande maioria. Então, na verdade, a grande maioria, ela faz, né, a sua projeção astral, né, no nível inconsciente. E na maioria das verdades, aquelas pessoas que estão no nível inconsciente, ela, na verdade, ela só se desdobra um pouco acima do corpo, né? E ali entra no sonho inconsciente. Né, a grande maioria, né? Poucos se desprendem muito do corpo físico, a grande maioria só se desprende um pouco, né, e fica no sono inconsciente, né, que é a grande maioria. E existe aquelas pessoas, como já, né, despertam, né, vão despertando a Kundalini e vão treinando isso, né, e você vai conseguindo sair. Né? Mas eu sempre digo para vocês, pessoal, eu reforço isso, não faça isso se você não está no nível de consciência, não tem um nível de consciência. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É o dia a dia, é o que você faz no seu dia a dia, é o que você vai fazer lá do outro lado. O que você pensa no seu dia a dia é o que você vai pensar do outro lado. E lá do outro lado, tudo é elástico. Então, tenha consciência do que você está fazendo, principalmente o medo. Se você não acha que está preparado, não faça isso. Tá? Eu só estou passando uma informação. Tá bom? Então, para uma viagem astral, usando uma projeção consciente, existem várias técnicas, mas o vídeo não vai se aprofundar nisso, não é o foco aqui, tá bom? Essa não é a intenção do vídeo, já que na internet, no próprio YouTube, existem vários experts neste assunto. Por exemplo, o Wagner Borges. O Wagner Borges é um grande expert nesse assunto, você pode se aprofundar, entre outros, tá bom? Então, essa seria a projeção astral. Então, e a retrocognição? Tá? A retrocognição é um fenômeno parapsíquico espontâneo ou induzido no qual o indivíduo lembra espontaneamente de lugares, fatos ou pessoas relativas ao passado. Então, retrocognição é você, principalmente, voltar no passado. Como eu disse para vocês, o poder no mundo psíquico, a percepção extrasensorial, ela cruza o tempo e o espaço. Tá? Então, e você está fora do mundo real, né? Vamos dizer assim, né? Do mundo do vulgo. Né? Então, a retrocognição é um ser humano que tem essa percepção extrasensorial, ela volta no passado, ela consegue voltar no passado. Tá? Então, ela pode ser induzida, por exemplo, às vezes, né, e muitas das vezes, por hipnose ou técnicas respiratórias. Tá bom? Então, e a piroquinesis? Tá? O que seria isso? É a capacidade psíquica que permite uma pessoa criar e controlar o fogo com a mente. Tá? É raro, muito raro, isso quase não se vê, mas é só uma das coisas que existe com o ser humano. É raro isso, né? Praticamente a ciência não tem nada catalogado em relação a isso. Tá? Embora não haja provas que a pirocinese é um fenômeno real, este, como outros fenômenos, são estudados por agências secretas do mundo. Elas sabem que alguns existem, né? Conseguem fazer, né? Controlar o fogo ou criar o fogo através da mente. Tá? E a telecinese, né, é um fenômeno ou capacidade de uma pessoa movimentar, manipular ou abalar através do sistema da energia que você tem, né, que percorre então o sistema nervoso, onde você consegue interagir com a matéria, né, de certa forma, nem tocando-a, né, só através da força mental, do foco mental. Tá? Usando apenas a que a gente chama da mente.
né? E essa é um tipo diferente de mente. Você está usando uma mente superior, né? Embora, pessoal, eu quero dizer sempre isso. Lá, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns países da Rússia, por exemplo, a ética, né, ela não está envolvida nesses assuntos, mas é primordial, eu sempre digo aqui, é primordial que a ética e a moral seja andando paralela com isso, tá bom? Até para que você não se machuque karmicamente, por exemplo, falando. Tá? Então, e finalizando então com a visão remota, né? O que é a visão remota? É a prática de se buscar impressões de um algo distante, escondido da vista física, utilizando meios paranormais. Então, por exemplo, o observador cruza a linha do tempo se remetendo ao passado ou futuro em tempo real. Então, o que quer dizer isso, né? Eu tive essas experiências, por exemplo, a projeção astral, praticamente você interage com as pessoas, né? Ou com os seres ali do lado, você conversa. A visão remota é um pouco diferente. A visão remota é como se você... Eu até fiz um vídeo, vou ver se eu coloco aqui, porque eu não tive como... Eu tentei buscar isso, né? Porque muitas das coisas, muitos símbolos, é muito difícil, o que é inexprimível é difícil você buscar aqui nesse mundo físico. Então, por exemplo, a visão remota é como se você tivesse aqui uma câmera, você botar uma câmera aqui, e você fosse só olhando. Isso é a visão remota, você não tem contato, você só observa. Então, as pessoas que são treinadas, principalmente nos Estados Unidos, elas são treinadas nesse âmbito. Você consegue ver o passado, você cruza a linha do tempo, né? Mas você não consegue interagir com as pessoas, você só vê o que está acontecendo. Você vê tudo, é como se você estivesse com a câmera aqui, né? E só olhando, né? Há muitas pessoas que têm e se enganam, acham que estão tendo uma projeção astral e, na verdade, estão tendo uma visão remota, tá, pessoal? Então, é essa informação que eu tenho e que eu posso passar para vocês, tá bom? É essa informação, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, então, aproveitado esse vídeo, tá? Eu peço a vocês aí, como o vídeo está começando, que vocês dêem um like, né? Dê o like aí, colabore, compartilhe o vídeo, que isso é importante. Esse canal está começando agora, né? Tem um sininho, tem o botão de se inscrever aqui embaixo, né? Se inscrevam no vídeo. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço o tempo que vocês perderam aqui, de certa forma eu sempre digo, não perderam, né? Muito obrigado, fique com Deus.